nós estamos aqui na Baixa.com em constante evolução. As pessoas com poucos neurônios, elas têm esse negócio de não entender que a ciência evolui, tudo evolui e tal. Então, você se contradiz. Não, é porque a gente vai aprendendo e vai evoluindo, ainda bem, né? Se eu fizesse a mesma coisa do que nos primeiros dias da Baixa.com, a gente não estava aqui. Apesar que a base não mudou muito, mas muita coisa mudou. Então, é isso que nós vamos falar aqui hoje. Quando eu escrevi o livro em 2013, eu fiz um vídeo, a Filosofia Baixa.com de acumular patrimônio, e que na época se chamava Filosofia Baster, e agora mudou para Baixa.com. Por quê? Porque a evolução dela foi na comunidade Baixa.com. Tem uma série de coisas da nossa filosofia que não fui eu que fiz, e sim a comunidade foi discutindo, foi aprendendo, foi evoluindo. Esse vídeo tem 500 mil de views. Essa é para comparar. Nesse trajeto nós tivemos 3 capas. Essa é a capa de 2013, que a gente estava aqui crescendo o nosso patrimônio na areia. A Filosofia Baixa, autor de Investir em Opções, porque era o meu livro mais famoso na época. Hoje eu abandonei completamente. E é uma das evoluções, né? A gente abandonou totalmente as opções. A Filosofia Baixa, acumular patrimônio, como administrar e investir de maneira eficiente seu dinheiro. A partir de 2018, apesar que está escrito aqui 2020, essa capa, e ela durou até a última revisão em 2023, que tem aqui, isso aqui é uma foto minha com o Baster do lado e a bicicleta, e que ficou legalzinho assim. Aí mudou para vida, trabalho e tranquilidade financeira. E em 2025 nós temos essa nova capa aqui, bem legal. São as 3 capas que tiveram esse livro. E aqui a gente tinha 5 capítulos no sumário, e agora a gente passou a ter 7. E é interessante que nós temos as bases da Filosofia Baixa.com que fala em patrimônio, que estava aqui no capítulo 2, investimentos e patrimônio. Então, por isso que está verde. E a gente separou patrimônio, porque é uma das evoluções que a gente foi compreendendo que a importância do patrimônio e que tudo, o objetivo é criar patrimônio, não gerar patrimônio, aumentar o patrimônio, é isso que vai te dar tranquilidade. Então, virou um capítulo à parte. O capítulo 2, trabalho e poupança, já tinha. Foi incluído um capítulo aposentadoria aqui, e deveria estar mais para o final, mas foi incluído aqui também pela nossa evolução de ir percebendo a fantasia da aposentadoria, principalmente ligada à previdência. Então, foi importante colocar um capítulo. Depois vem um capítulo de investimentos, que já tinha, só que estava junto com patrimônio. O capítulo de carteira de ações. A carteira de ações faz parte de investimentos, sim. Mas eu sempre achei que deveria ter um capítulo à parte, por ser mais difícil, né, do que os outros investimentos. E nós tínhamos o capítulo de remuneração de carteira e venda coberta, que virou o capítulo renda, né, renda a partir do patrimônio. E não falamos mais em opções e venda coberta. E, por fim, a Filosofia Baster resumida, que é igual. Então, aqui, já comparando o sumário, a gente vê algumas diferenças e evoluções nesses 12 anos. E quando eu fui comparar a parte de patrimônio, que são as bases da filosofia, é interessante que, tudo bem, a gente já tinha a noção principal, é o que eu falo, a gente tinha a base, que é patrimônio não se gira, se acumula. Porque o que acontece? A sardinhagem pode te quebrar ou a sardinhagem pode te machucar, mas você conseguir sobreviver. Então, quando você tem a noção de patrimônio não se gira, se acumula, se isso for sólido, a sardinhagem vai só te machucar, não vai te destruir. Mas aqui a gente, em 2013, ainda falava em CAR, capital alocado a risco. A gente achava que existia a possibilidade
de você ter um percentual do seu investimento, não em objetivo de acumular patrimônio, mas em capital alocado a risco, apesar, isso aqui foi tirado do livro, tá? Essa parte da direita, que a gente falava, CAR gira para alimentar o patrimônio, os trades não são objetivo em si. Então a gente tinha a noção que se você fosse fazer um percentual de risco de trade, era com o objetivo de alimentar o patrimônio. Mas a gente foi percebendo que isso ia destruindo o patrimônio. A gente já não aceitava o trade como uma atividade em si, mas apenas para alimentar o patrimônio, pois a gente já tinha a base que o mais importante é o patrimônio. Mas o que a gente foi vendo é que trade é um vício e que se você bota 5% nisso, vira 10, 20, 30 e destrói seu patrimônio. Então, hoje a gente sabe que não há espaço para capital alocado a risco. Você vai trabalhar, vai focar no seu trabalho, na sua vida, e você só acumula patrimônio. Então, isso aqui foi uma mudança fundamental, e a gente vai aprendendo isso, não é por preconceito. A gente vai aprendendo através da nossa experiência, da experiência dos outros, da troca de experiência, e de ver que ninguém realmente está se dando bem nisso, a não ser as corretoras, os vendedores de curso e tudo mais. É muito importante, essa mudança foi a mais importante, ainda nessa primeira parte. Em 2013, a gente tinha a ilusão de saber a hora de sair de um investimento porque ele perdeu valor. Talvez não a ilusão de saber a hora, mas que sair de investimento, não estou falando sair porque fechou capital, ou sair porque você vai comprar um imóvel e precisa vender, ou sair para pagar dívida, não. Eu estou falando de você determinar que o investimento perdeu valor, então você deve sair dele. A gente não pensava que dava para ter essa certeza, mas dava para colocar as chances a nosso favor. E atualmente a gente percebeu que, além de ser muito difícil, a não ser em caso muito especial, fechamento de capital, ou até você achar que realmente a empresa uma ação passa a oferecer o NIT, mas mesmo assim, a não ser em fechamento de capital, que é obrigado a sair, eu não acho que devemos sair. Pode parar de comprar, mas não sair. Por quê? É a noção da convexidade, que o prejuízo de sair de algo com valor é muito maior do que de não sair do que não tem mais valor. Então a gente foi percebendo que se você sai de uma Droga Raia, de uma VEG, de uma Amazon, num período ruim, porque todas elas tiveram períodos ruins, você vai perder em aumento de patrimônio muito mais do que se você ficar em 5, 10 ruins. É por isso a frase que o preço de você ter uma VEG, uma Droga Raia, é você ter uma Cielo. Porque se você saiu da Cielo porque acha que ela perdeu o valor, agora fechou capital, então teria que pegar outra, para usar de exemplo. Uma loja americana, pronto. O preço de você ter VEG, Droga Raia, é ter uma loja americana. Porque você saiu também de VEG, saiu de Droga Raia, se você tem sair no teu método. Da mesma forma que a gente não consegue escolher a melhor, a gente também não consegue saber que perdeu o valor, porque Home Depot ficou 10 anos de lado, depois explodiu. TOTUS ficou não sei quantos anos de lado depois da fusão com a Bematec, depois explodiu. Vale foi a falência, depois explodiu para 100, o lucro aumentou. Então não tem como saber. E aí, tirando aqui um pedaço do livro na época, é um conceito interessante, mas não faz mais sentido. Nunca se deve ficar no investimento ruim aguardando empatar. Tudo bem, isso não está errado. Essa é uma atitude absurda que leva a prejuízo imenso. Se você tem 20 mil reais no investimento e determinou que ele não tem mais valor, pegue os 20 mil reais e coloque em um bom investimento. Tanto faz se quando você entrou tinha 10 ou 40 mil reais. Agora você tem 20 mil, a chance deles virarem 40 mil é muito maior em um bom investimento com valor do que num investimento ruim esperando empatar.
o objetivo é acumular patrimônio e não vitória. Essa frase nem está errada. No patrimônio, os preços não importam, o que importa é valor. Então, essa frase não está errada, mas essa interpretação está totalmente errada, porque fala aqui, e determinou que ele não tem mais valor. Isso é totalmente impossível. Se você tem essa capacidade, você está bilionário em Luxemburgo e não assistindo isso aqui. Porque eu posso pegar 10, 20 exemplos de empresas que deram 1.000%, 2.000%, 5.000%, 10.000%, que passaram 10 anos ruins, sem lucro consistente e tal, e tudo mais isso. É claro que ficar aguardando empatar é uma coisa errada, mas sair é mais errado ainda. Então, não tem mais nada disso no livro novo, mas eu fui buscar pedaços e partes do livro antigo de coisas que a gente aprendeu e hoje em dia discorda totalmente. Na parte trabalho e poupança. Esse não mudou muita coisa. A gente já tinha essa noção de que você tem que focar no teu trabalho, nos aportes, na poupança. O conceito de que o que enriquece é o trabalho e os aportes já estava presente em 2013. E que as dívidas são uma escravidão também. Esse capítulo foi mais bem desenvolvido, mas eu não achei nada nele, assim como essas outras coisas que eu citei antes, que a gente hoje em dia discordaria totalmente, que a gente evoluiu. E é importante ver que as bases já estavam lá. A gente já tinha essa noção que o que enriquece não são investimentos, mas trabalhar e poupar. O capítulo da aposentadoria não existia em 2013. E ele entrou por quê? Por causa de uma percepção cada vez maior que a aposentadoria no conceito tradicional ligado à previdência não existe mais e que a gente tem que buscar a nossa tranquilidade financeira através do acúmulo de patrimônio, e se vier alguma coisa, ótimo. Mas não contamos com isso, e eu, pessoalmente, considero pagar o mínimo possível dentro da lei e não contar com nada em troca. Cada um decide a sua vida. O capítulo de investimentos tem algumas coisas a ser considerada. A gente, em 2013, se falava desse conceito, que é, para mim, totalmente absurdo, que conforme a idade avança, você tem que ter menos renda variável. E aí você vai vendendo a renda variável, não sei, maluquice. Você não tem que ter menos renda variável, você tem que ter renda variável que você se sinta confortável. E com a idade, aquela renda variável tende a crescer e tende a estar com um retorno muito grande. Então, deixa de ser um problema. Por exemplo, você tem, só de exemplo, você tem Petrobras, Vale, Banco do Brasil, que comprou nos anos 80. Não tem mais como perder. Entendeu? Então, aquilo vai se tornando uma coisa mais... É natural que, com o tempo, a renda variável se torne maior e não menor, porque o retorno é maior do que da renda fixa. Então, isso é um conceito que não faz sentido. Na renda fixa, a gente considerava o pós-fixado como uma alternativa de investimento. Hoje a gente sabe que o pós-fixado é uma aposta que não faz o menor sentido, e não faz sentido você assumir risco alto na renda fixa, porque você tem retorno limitado. Você quer assumir risco, você vai para a renda variável. A gente foi entendendo, tem 2, 3 lives minhas sobre isso, do conceito de renda fixa e inflação, do conceito da necessidade de ativos reais para manter o seu poder de compra no longo prazo, que a renda fixa não consegue isso, principalmente quando a inflação é alta. Da mesma forma que os investimentos, a gente tinha muito essa noção de vender imóvel porque perdeu o valor. E não estava sólido como hoje. A gente considerava que o financiamento de imóvel era uma dívida válida porque é para a felicidade da família e tal. E a gente foi vendo que é justamente o contrário. Muitas vezes é a desgraça da família, porque se dá problema no caminho, destrói todo o patrimônio da família. Muito pelo contrário, hoje em dia eu considero a pior dívida. E a questão de perder valor é ser, construíram
uma favela do lado, o bairro ficou ruim e tal. Sim, aí eu entendo a justificativa em termos de paz na vida, de dizer eu vou me livrar desse imóvel porque ele só me dá aborrecimento. Isso eu entendo totalmente. Qualquer coisa que te dá estresse, aborrecimento, você tem que se livrar mesmo. Mas a noção de poder definir que perdeu o valor, eu acho muito complicado hoje em dia. A parte de moeda e FIIs não mudou muita coisa, mas me surpreendeu como a parte de FIIs era pequenininha, agora está muito mais desenvolvida. Por quê? Foi uma evolução do site, as páginas de FIIs, como tem de ações que não tinham antes. E em 2013 não havia investimento no exterior, eu não sei se o Roya já estava aqui, mas ele fez um trabalho espetacular na Baixa.com no desenvolvimento da parte de investimento no exterior, e também em 2013 era mais complicado investir no exterior. Hoje é muito mais simples. E uma coisa interessante, na parte de carteira de ações, que é uma parte grande do livro, eu separei uma parte do livro só para carteira de ações. Depois, para ficar mais completo ainda, vamos ver as diferenças. Principal, em 2013, ainda não tínhamos a compreensão que trade é vício e todos os amadores perdem. Uma atividade criada pelas corretoras para produzir corretagem, especialmente o day trade. Já havia a compreensão de se afastar do mercado e se dedicar ao trabalho. Já se falava em lucros consistentes em 2003. Mas a gente ainda usava o conceito de empresa de crescimento, empresa de dividendo, blue chips, não sei o quê. Depois a gente viu que tudo isso é uma baboseira total, porque você pega uma Ambev, já foi de crescimento, vira de dividendos, depois para virar de crescimento de novo, blue chip, small caps. O que a gente foi entendendo é que só uma coisa importa, que a empresa seja boa e tenha lucro consistente. Que todas essas classificações é só para complicar e para criar dificuldade para vender facilidade. Agora, a gente já tinha esse conceito de valor ser mais importante do que preço não importa, mas a gente abriu o parênteses para preço importa para o trade. Hoje a gente sabe que preço não importa para o trade, porque o trade é uma atividade só para produzir corretagem. Então, tinha até um sujeito, nem lembro quem era, mas um cara legal aí do site, postou uma vez que estava querendo aprender sobre trade e falou com um cara aí, fera da bolsa, e o cara falou, faz o seguinte, não perde seu tempo, não estuda nada, faz qualquer porcaria porque você vai perder mesmo, então quanto menos tempo você perder, melhor. E interessante que eu peguei aqui o conceito de boas empresas que tinha em 2013 e tem em 2025, e você vê que a frase ainda é o mesmo, então vamos ver o que é importante para ser sócio de uma empresa. Então vamos ver o que é importante para ser sócio de uma empresa. Então, o primeiro, lucros consistentes, já existia. Tá? Esse aqui, tudo bem. O caixa e dívida equilibrado, está aqui, caixa e dívida equilibrado, mas ele está em itálico, por quê? Eu, pessoalmente, não olho mais. Para mim, se a empresa tem lucro consistente, a gestão está usando a dívida de forma eficiente. Se a dívida não for trabalhada de forma eficiente, vai parar de ter lucro. Então, para mim, isso é um problema da empresa. Empresa é diferente, pessoa física não pode ter dívida. Empresa pequena de pessoa física, se tiver dívida, está quebrada e não sabe, mas SA pode ter dívida e se beneficiar de dívida. Eles têm benefícios fiscais e tal, tem uma série de coisas. Então, para mim, isso é um problema da gestão. Para mim, interessa se tem lucro consistente. Mas tem pessoas que querem olhar. E aqui tinha isso aqui, ó. Crescimento, se for uma empresa de crescimento, se for uma empresa de dividendos, não é necessário que cresça, mas é sempre bom crescer. Então, para mim é uma baboseira total, porque as empresas... O que interessa é que a empresa tenha lucro consistente. Crescer ou distribuir dividendo é problema da gestão. E também não é necessariamente... se tem uma gestão boa, vai crescer para sempre. Aí a empresa vai virar a única empresa do mundo. Empresas não crescer por períodos não quer dizer que seja empresa ruim. Nenhuma empresa consegue crescer para sempre, todos os anos, eternamente. Isso, para mim, hoje é uma baboseira total.
E aí tinha esse conceito de boa governança que a gente foi vendo que é extremamente complexo. Hoje em dia só me interessa se tem ON com boa liquidez, de preferência somente ON. Não é garantido, principalmente se for novo mercado, melhor. Mas não adianta vir com um exemplozinho. Novo mercado e prejudicou os minoritários. Nós só podemos colocar as chances a nosso favor. Se você tem PN, especialmente sem tag along, você está colocando as chances contra você. Agora, pode dar certo e alguém com ON dar errado. Mas sócio é ON. De preferência que a empresa tenha somente ON. E tem o conceito de tempo de bolsa, que não tinha, que para mim também é dispensável. Por quê? Eu uso o conceito de 8 anos de lucros, pelo menos. Para ter 8 anos de lucro, para mim só vale a partir do momento que entrou na bolsa. Essas empresas que fazem IPO e botam lucro antes da IPO, eu nem olho. Por quê? Não era auditado e tal, a empresa era fechada, então não interessa. Então, se eu vou querer 8 anos no mínimo, não preciso ficar olhando tempo de bolsa, porque no mínimo ela vai ter 8 anos, que para mim já está tudo bem. Mas existe esse critério. Então vejam como isso aqui evoluiu de 2013 para 2025. E aí o capítulo de renda, que era remuneração da carteira e venda coberta. Então, o principal, em 2013 havia o conceito de remuneração da carteira de ações, de tirar um dinheiro da carteira de ações e, acima de tudo, a venda coberta. Tudo isso foi abandonado e a gente considera que deve ser ignorado. O que interessa é o patrimônio. A renda é proporcional ao patrimônio. Tem diversas lives sobre esse assunto, renda. Não tem esse negócio de ativo produtor de renda. Isso não existe. Isso é um bullshit que te vendem para você transferir dinheiro para o mercado de alguma forma. Renda de investimentos sai do principal, sai do patrimônio. Venda coberta de opções não interessa, só traz estresse e prejuízo. Venda coberta de opções é comer como um pinto, cagar como um pato. Você fica ganhando uma merrequinha e quando perde um bolão. E além do mais, eles foram mudando as regras, a opção agora acho que é semanal. Virou um negócio que só tem o objetivo de realmente produzir corretagem. E você não tem nem mais segurança de que não será exercido, mesmo que você recompre as suas opções. Então, zero interesse. Esse foi o capítulo mais modificado nesses últimos 12 anos. E a parte a filosofia baixa.com resumida, que é o último capítulo. Em 2013 tinha nessa parte resumida a venda coberta de remuneração e a ilusão de haver uma continha de quando pode parar. Então tem aqui, ó. Quando eu posso parar? Renda passiva de no mínimo o dobro dos gastos mensais, se for muito novo, 3 vezes. Então a gente tinha essa continha que se a renda passiva for o dobro dos gastos mensais, você pode parar, se for muito novo, 3 vezes. A gente foi aprendendo que nenhuma continha vale. Tem uma live minha sobre administração de patrimônio. Você vai aprendendo a administrar seu patrimônio e vendo quanto você pode ir gastando mais conforme você o patrimônio vai crescendo, a idade vai aumentando e tal, mas não tem nenhuma continha, ainda mais no Brasil. No Brasil a gente não sabe nem o passado direito, quanto mais o futuro. Em 2025, mas não em 2025, de 2013 para 2025, a gente foi desenvolvendo o conceito de colocar as chances ao seu favor e de que não há razão para parar nem um número mágico. Então a gente foi entendendo que a gente tem que colocar as chances a nosso favor, chegando à tranquilidade financeira, com patrimônio crescendo, e que não tem por que você parar, você pode parar se quiser, mas o ideal é você não precisar, mas também não parar, e que não tem número mágico nem continha nenhuma. Um resumo do que a gente evoluiu. Abandonamos o conceito de carro e de trades. Percebemos que determinar que o investimento perdeu valor se resume a uma ilusão. Sair de um bom investimento dá muito mais prejuízo do que ficar em diversos ruins. Renda fixa e inflação pós-fixados, a gente aprendeu que não serve. Mais renda fixa com a idade também não faz o menor sentido. Desenvolvimento da percepção do dano do financiamento de imóveis.
Desenvolvimento da área de investimento exterior e da área de FIIs. Abandonamos crescimento, dividendo, blue chip. Na época que a gente fazia empresa de crescimento, dividendos, maquininha, que era que tinha as duas coisas, e tinha um nome lá engraçado que não tinha nenhum dos dois. Abandonamos remuneração da carteira e venda coberta e a fantasia de fazer dinheiro através das ações. O foco passa a ser o patrimônio, a renda é proporcional a ele. Quando a gente fala isso, a gente não é que a gente está abandonando renda, é que a gente entendeu que o conceito anterior destruía o nosso patrimônio e a gente terminava com menos renda. E que o foco no trabalho, aporte, patrimônio leva a receber mais renda. Abandonamos continha de quando se chega à tranquilidade financeira e adquirimos o conceito de colocar as chances a seu favor. E, por final, a filosofiabaixa.com resumida do livro de 2025. Aceitar que não é um fora de série no que diz respeito a investimentos, estudo e trabalho, poupança para acúmulo de patrimônio, parte da poupança em renda fixa, moedas e imóveis quando possível, parte da poupança em ações de boas empresas e FIIs, investimento no exterior para ter diversificação internacional, reaplicação de proventos, aluguéis e renda no patrimônio, e que isso pode ir aos poucos diminuindo conforme o patrimônio aumenta. Sentar nos investimentos e se beneficiar do tempo e dos juros compostos. Uso da renda e até do patrimônio para viver melhor. Patrimônio não é um objetivo em si, não é para ficar obcecado com aumentar o patrimônio, mas ele é para melhorar a sua vida. Então você vai usando progressivamente para melhorar a sua vida. Cuidar da família e praticar esporte.